Pouca gente para pra pensar, mas um profissional, além de saber fazer a descoloração, ele precisa também entender qual que é o processo, o que está acontecendo ali dentro daquele fio. Esse conhecimento é o que separa os homens dos meninos. Segundo estudos, a descoloração do fio é o processo mais danoso que existe para os cabelos, porque ele altera a química do cabelo de forma irreversível. Por isso hoje eu vou te explicar o que acontece passo a passo dentro dos fios logo depois da vinheta. Bom, eu já tô com meu cafezinho aqui, né? Bom, e antes de entendermos a ação do pó descolorante nos cabelos, precisamos entender a estrutura do fio. Então, o fio é composto por 3 elementos, sendo eles a cutícula, o córtex e a medula. A cutícula é a camada externa, protetora do fio. Já no córtex é onde ficam as proteínas e a melanina, que é o elemento principal do nosso vídeo aqui, a melanina. E as proteínas também, claro. E a medula, que não tem em todos os fios, na verdade, não se sabe muito bem, a ciência não descobriu muito bem a função da medula. E segundo estudos, mais de 80% da resistência mecânica dos fios está justamente na onde? No córtex, que é justamente aonde a descoloração atua. Bom, então agora vamos falar do papel do persulfato e da água oxigenada. Bom, o pó descolorante, ele geralmente contém persulfatos, né, de amônio, potássio ou sódio. E esses agentes, quando misturados com peróxido de hidrogênio, conhecido aí por vocês como água oxigenada, OX, produzem radicais livres altamente reativos. E esses radicais livres, segundo estudos, né, eles oxidam a melanina, fragmentando ela em pedaços menores, digamos assim. Ele fragmenta a melanina presente no córtex do fio, tornando as moléculas da melanina incolores. Bom, e o que é a melanina, então, afinal de contas? Bom, a melanina não é nada mais, nada menos do que o pigmento natural do cabelo, o seu, o meu, o pigmento natural do cabelo, formado por eumelanina e feomelanina. Bom, e dessas duas, a eumelanina, ela é responsável pelos tons escuros do cabelo. Já a feomelanina, ela é responsável pelos tons avermelhados, acobreados, dourados, enfim. E entre as duas, por incrível que pareça, a mais fácil de ser clareada, oxidada, é a eumelanina, responsável pelos pigmentos escuros. Já a feomelanina é a mais difícil, ela é até 3 vezes mais difícil de ser oxidada. A gente vai ver mais pra frente, tem um estudo que comprova isso. E aí é justamente o porquê é tão difícil você neutralizar tons alaranjados dos cabelos. Pegar um cafezinho, né, que o pai não é de ferro. Bom, essa parte a gente já entendeu então. E o que acontece na cutícula durante a descoloração? Bom, a cutícula, pelo que ela é formada? Ela é formada por camadas sobrepostas, tipo umas escamas ricas em queratina. Aí você se pergunta assim, ué, mas a cor do cabelo não tá no córtex e a cutícula tá na frente do córtex? Como que a gente vê? É porque a cutícula, essas camadas da cutícula, elas são transparentes. E para o descolorante agir no córtex, para ele entrar lá no córtex e fragmentar a melanina, ele precisa que a cutícula se abra. E é aí que entra o pH alcalino da mistura do peróxido de hidrogênio com o pó descolorante. Pó descolorante OX. O aumento desse pH faz com que as cutículas, as camadas das cutículas, elas inchem e acabam dando abertura para essa mistura do pó descolorante com OX entrar no córtex do fio. Mas esse processo tem um preço, perda de lipídios e de proteínas. E segundo estudos, até 20% das proteínas e dos lipídios da cutícula, isso da cutícula, fora do córtex, elas são degradadas durante o processo de descoloração, aí deixando a cutícula áspera, suscetível a quebra, poroso. Poroso e áspero é a mesma coisa, quem acompanha o canal aqui sabe. Enfim. Bom, na cutícula eu já sei, mas e no córtex? O que acontece no córtex durante esse processo de descoloração? Bom, como já vimos, né, no córtex que acontece a transformação principal. Os radicais livres, eles oxidam a melanina presente no córtex, quebrando toda a sua cadeia química. Bom, segundo estudos, essa oxidação transforma a melanina em fragmentos menores. E aí ela deixa de absorver a luz, dando a impressão de que ela é mais clara. Entendeu? É aí que o cabelo vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais claro, cada vez mais claro. Só que além da melanina, a queratina do cabelo também é oxidada. O peróxido de hidrogênio, ele pode acabar quebrando, com certeza vai quebrar, as ligações de disulfeto da cistina, que é a proteína essencial para a resistência e elasticidade do cabelo. E é justamente isso que explica o porquê que cabelos descoloridos ficam mais quebradiços, mais elásticos, mais sujeitos a... enfim, ficam mais frágeis.
E segundo estudos, o processo de descoloração pode reduzir em até 40% da resistência mecânica dos fios. Dependendo, é claro, do tempo de exposição que aquele fio tá sofrendo ali e da concentração também dos elementos. É aí que entra a importância de você usar um Keraplex na mistura do seu pó descolorante e da sua OX. O Keraplex, nós vamos abordar ele mais daqui a pouco, ele tem a função de minimizar os danos causados por essa oxidação, né, do pó com a OX. E se você quer garantir um Keraplex de altíssima qualidade da Garden Hair ou da Garden For Men, pode estar acessando o nosso contato no QR Code aqui da tela, beleza? Chama a gente lá. E bom, você que é profissional, todo profissional já percebeu qual que são os processos que o cabelo passa até ele atingir um loiro, dele sair de um cabelo escuro até atingir um loiro. Então, como que isso acontece? Primeiro, a oxidação destrói parte da eumelanina. Lembra que eu falei que é a parte que é responsável pelos tons mais escuros e ela é mais fácil de ser quebrada. Ela é mais fácil de ter uma abertura. E assim que ele destrói a eumelanina, o cabelo vai para um tom avermelhado, digamos assim, que entra a parte da feomelanina. E daí pra frente é só a feomelanina que ela é fragmentada, né? Que nem a gente disse. Então do tom avermelhado ela vai para um alaranjado, depois para um amarelado e depois para um loiro claríssimo e tom 10 branco, né? E esse fundo de clareamento é descrito por um estudo que foi feito pela L'Oréal Research, né? Esse estudo que demonstra que a feomelanina é até 3 vezes mais resistente, mais difícil de abrir do que a eumelanina. Beleza? Bom, então falando do Plex agora. Nos últimos anos, né, surgiram aí os famosos Plex, né, Keraplex, Olaplex, que prometem reduzir os danos da descoloração. Bom, e segundo estudos, o Plex ele age protegendo e reconstruindo as ligações de disulfeto da queratina nos cabelos durante o processo da descoloração. Isso não impede a oxidação da melanina, até porque se impedisse o cabelo não ia abrir, né, pô? Inclusive é por isso que quando você usa o Plex, o tempo de descoloração ele aumenta significativamente, mas o Plex reduz a perda da força mecânica do fio, beleza? E se você procura por um Keraplex de qualidade, é só acessar o nosso QR Code, pede os valores lá, que a gente envia para vocês. Nós temos os Keraplex da Garden Hair e da Garden For Men, para quem faz o nevoo aí na barbearia. Beleza? Conclusão. A descoloração, então, é um processo de clareamento dos fios e de destruição dos fios também, a não ser que vocês não Plex. O papel do profissional, então, é controlar o tempo de ação dessa mistura do pó descolorante com a OX, escolher a concentração adequada desses elementos, usar aditivos protetores, né, como o Plex, e, sempre que possível, fazer algum tratamento de reposição, de reconstrução nos cabelos após a descoloração. Beleza? Afinal de contas, como mostram as pesquisas, né, não existe descoloração sem danos, mas dá para minimizar. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário deixando a sua opinião sobre algum assunto que a gente abordou aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um conteúdo riquíssimo de informação científica, trouxe alguns estudos aqui para vocês, como eu gosto de trazer sempre, beleza? Então nos vemos na próxima e tchau!